Eu cresci numa casa que tinha na sua frente um jardim bem florido, com várias espécies de flores, semelhantes a isso aqui, né? Com essas flores que a gente está vendo aqui. E você passando por dentro da casa, nos fundos, tinha um gramado, uma horta e um pomar. E era bem interessante, nós tínhamos muitos tipos de frutas ali, frutas cítricas, entre outras, ameixas, jabuticaba, tangerina, laranja, muitas frutas mesmo a gente tinha. Quando mais tarde eu conheci o Senhor, eu comecei a entender a palavra de Deus e aprender a respeito dela, os frutos do Espírito. Isso é muito interessante. Me fez refletir a respeito de algumas coisas depois que eu conheci o Senhor. Porque às vezes você vê uma pessoa que você sabe que não tem um bom testemunho na comunidade, na sociedade. Uma pessoa que não honra seus pais, que não honra seu cônjuge, uma pessoa que não cumpre os seus compromissos, mas de repente você vê essa pessoa lá na igreja e ela vai cantar, ela vai tocar, ela vai falar, ela vai pregar e o dom de Deus se manifesta naquela pessoa. Ela é usada por Deus. E muitas pessoas acham que por conta disso tem carta branca para continuar vivendo de qualquer maneira, vivendo de uma maneira errada, dando um péssimo testemunho, não honrando seus compromissos, sendo grosseiros, não sendo pessoas de bem, pessoas que se santificam e que buscam a vontade de Deus, aperfeiçoando o seu caráter e o seu coração, tornando-se assim melhores pessoas, melhores cidadãos, melhores irmãos, melhores familiares, melhores pais. Essa comparação, essa analogia da casa com flores na frente e frutos nos fundos me fez refletir bastante a respeito dessa situação. Por quê? Porque quando você vê uma casa na frente e você vê flores, você vê muitas flores ali, você vê aquele jardim florido, é lindo, é tudo muito bonito, é agradável. Você pensa assim, poxa, que casa legal, que casa bonita que deve ser, que agradável deve ser a convivência dentro desse ambiente. Mas aí, se você entra nessa casa, você vai lá no pomar, lá no fundo e prova da laranja, prova do fruto dessa pessoa e percebe que ele é azedo, você vê que não é tão bonito assim. Então, mais ou menos é isso o que a palavra de Deus nos ensina. Os dons, eles são as flores na frente da minha e da tua casa. Para mim e para você, os dons são como flores. E eles têm que brilhar, eles têm que ser bonitos. Por quê? Porque nenhum dom em si, ele é meu, para mim. O único dom que a Bíblia diz que é para mim, para minha edificação, é o dom de línguas. O dom de línguas estranhas, que quando eu oro em línguas estranhas, eu edifico a mim mesmo. Eu sou edificado. E se eu sou edificado é para me tornar alguém melhor para outro, para meu cônjuge, para minha família, para os meus colegas de trabalho, para a sociedade, para o meio onde o qual eu estou inserido. Todos os dons não têm um fim em mim mesmo, eles não servem para minha exaltação, para minha ostentação, para eu querer me achar ou pensar que sou mais ou melhor do que os outros. Os dons são feitos como um presente, são dados como um presente para a igreja, para a humanidade. Amém? Agora o fruto não. O fruto é aquilo que eu sou na minha intimidade. O fruto é aquilo que eu sou entre quatro paredes. O fruto é aquele que eu sou no dia a dia, no cotidiano, quando as coisas apertam. Esse é o fruto. E se você quer conhecer realmente uma pessoa, há um ditado que diz que você tem que comer 1 quilo de sal com ela. 1 quilo de sal você não come em um dia, 2, leva tempo, você tem que ter convivência. Então, para conhecer uma pessoa nessa analogia das flores e do fruto, do jardim e do pomar, você tem que ter, além de conhecer a pessoa, conhecer o dom, ver o que ela é em público, você tem que ter intimidade para entrar na casa dela, passar além da casa dela e ir até os fundos, até o pomar e poder experimentar o seu fruto e ver se ele é doce ou não. E Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo nosso fruto. Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo nosso fruto, não pelos nossos dons. Pelo fruto conhecereis, ele disse. Então, se o meu fruto é doce, é agradável, eu sou aprovado por Deus. Agora, se o meu fruto não está em condições de ser distribuído, não está em condições de alimentar ninguém, há uma saída para mim e para você. A Bíblia diz em Miqueias que para nós outros, que tememos o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Há um ditado antigo que diz que o fruto mais doce é aquele que cresce voltado para o sol. A minha orientação para você é: submeta-se ao sol da justiça. Exponha-se à presença e à palavra de Deus, para que ele te ilumine e você perca todo o azedume, toda a acidez da sua vida, todo o amargor da sua vida, e ali possa adquirir características doces, como Deus deseja que eu e você sejamos, no tratar uns com os outros, agradáveis, pacíficos, tolerantes,
tolerantes, suportando uns aos outros em amor. Esse é o chamado de Deus para mim e para a tua vida. O dom brilha, meu irmão. O dom, todo mundo quer o dom. O fruto, ele é penoso. O fruto, ele exige cavar. O fruto, ele exige poda. O fruto, ele exige tratamento. O fruto exige sol. O fruto exige trabalho. O dom não. O dom é gratuito e é irrevogável. Deus não volta atrás. Mas não pense porque você está brilhando na igreja com o seu dom que você pode viver de qualquer maneira. Não. Naquele grande dia, Jesus disse, muitos irão e dirão, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Em verdade eu vos digo que não vos conheço. O conhecer ali, quando Jesus diz não vos conheço, é a mesma palavra utilizada para conhecer como um homem, um marido, conhece uma mulher na sua intimidade. É a mesma palavra, porque o homem e a mulher, o casal, conhece os detalhes da vida de cada um. Conhece os pontos fracos e os pontos fortes. E tem cumplicidade, e tem mutualidade. Compartilham de tudo na mesma caminhada. Conhecem e sabem o que um ou outro está pensando só num olhar, só numa expressão facial ou corporal. Da mesma maneira, Deus deseja ter essa intimidade comigo e contigo, a ponto de eu poder compartilhar com o Senhor os aspectos não apenas bons, não ir para a presença de Deus apenas com orações bonitas e cheias de verborragia, cheias de palavras bonitas, mas não revelam o meu coração. Não revelam aquilo que eu estou passando, não revelam, não confessam, não assumem a culpa pelos meus pecados. Deus deseja nos tratar, Deus deseja nos tocar, Deus deseja cortar onde for preciso, podar onde for preciso, regar, adubar, cavar a terra ao redor onde for preciso, para que o nosso fruto possa ser produzido, para que o nosso fruto permaneça e o nosso fruto multiplique a 30, a 60 e a 100 por um. Se essa palavra falou contigo de alguma forma, de alguma maneira, compartilhe ela com quem você ama. Não esqueça de curtir para que o alcance dela seja maior ainda e que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo que veio em carne, te abençoe e te guarde nele e para ele, até a vinda dele. Amém? A palavra de Deus nos mostra nos originais, sabia que já chegara ao fim o tempo, pedras vivas. Nós não somos tijolos, todos iguais. E muitas vezes as pessoas interpretam essa passagem de uma maneira muito errada. O nosso espírito que está morto precisa nascer de novo. É celebrado um feriado em Israel, o dia do Purim. Ele não tinha condições nem de cobrir a sua própria nudez, ele era totalmente inútil. Prendeu a Pedro, tocou a orelha de Malco e o curou. E Deus é misericordioso para nos levar a esse lugar. Amém?